Alma franca. Vamos lá? E logo em seguida, a professora Alba vai fazer uma apresentação para nós, logo em seguida a Ivone compõe a mesa e a gente faz a nossa mesa de abertura, tá? Eu te desejo vida, vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, florindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabaixar, e dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, café movedoras de qualquer montanha, te renova sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua também não venha te apagar, que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar, que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Em homenagem às nossas crianças, ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vá passando, não se desespere, não nem pare de sonhar, nunca se entregue, faça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar na paz do teu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós queremos muito, nós podemos mais, vamos lá pra ver o que será. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vá passando, não se desespere, não nem pare de sonhar, nunca se entregue, faça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar na paz do teu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá.
o que será? Vamos lá pra ver o que será. Vamos lá pra ver o que será. Não se admire se um dia o beija-flor invadir a porta da tua casa, não desinvadir. Fui eu que mandei beijo que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no sol. Eu subo pela estrada e o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você. E se quiser relembrar, escreva carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Para encerrar, homenagem aos nossos irmãos portugueses. Uma música de um grupo que eu gosto muito, acho que nem sei se existe mais. Madre Deus. Obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Eu vou me coube aqui convidar à mesa, nessa mesa, 3 pessoas
que são muito importantes, não é, na discussão da educação, dos direitos da infância. E eu queria chamar à mesa para discutir a luta sem fronteiras em defesa dos direitos da criança, a professora Natália Fernandes, da Universidade do Minho, de Portugal, que é professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, desde 1994. É investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança, e os seus interesses de investigação têm de estar relacionados com todos os direitos da criança. Chamo à mesa também a professora doutora Helena Colonna, que possui doutorado em Estudos da Criança, Sociologia da Infância pela Universidade do Minho, 2012, e atualmente é docente da Universidade Eduardo Mondlane e tem experiência na área de Sociologia. Chamo também para compor esta importante mesa a professora doutora Nédia Abramovics, professora titular livre do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos, na área de Didática e Currículo, discutindo na sua sub-área Infância, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação, História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2010, concluiu um estágio de pós-doutoramento de 3 meses no CERNES, na Universidade Paris-Descartes, em Paris, na área de Sociologia da Infância. Tem experiência na área da educação, com ênfase na educação para a infância, atuando principalmente nos seguintes temas: criança e infância, sociologia da infância, diferenças, relações etárias e de gênero. Em 2010, recebeu bolsa de produtividade e coordenou o programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Carlos, de 2003 a 2005, sendo coordenadora do FORPRED da AMPED e vice-coordenadora do GT de 0 a 6 anos na AMPED. Foi editora também responsável pela Revista Eletrônica de Educação, a Reveduc, até 2017. Estão aqui, então, representadas as diferentes vozes na temática, e devido ao adiantado da hora, eu gostaria até de dizer que do meu prazer pessoal de estar nessa mesa, né? Essa mesa ela é uma mesa muito importante para nós, que nos dedicamos aos estudos da criança e da infância. Então, eu passo já a palavra, não combinei com a mesa, passo a palavra imediatamente à professora Natália. Bem, muito bom dia a todos. Eu começava por cumprimentar a Comissão Organizadora Local do 4º Simpósio Museu Brasileiro em Estudos da Criança e cumprimentar-vos pelo magnífico trabalho desenvolvido ao longo, principalmente do último ano. Foi um ano intenso em termos de organização, porque eu acho que o modo como as 3 universidades se envolveram nesta tarefa homenageia de uma forma ímpar os estudos da criança e o modo como eles se têm vindo a consolidar e a ajudar-nos a pensar a infância e a sua educação. Acompanhando à distância esta organização, fui-me maravilhando pelo trabalho empenhado que os colegas foram desenvolvendo. Deixo aqui a minha vénia, deixo aqui o meu agradecimento a todos vós, porque nesta organização nada faltou, nem mesmo 2 magníficas interpretações que fazem parte do nosso património cultural musical, desde logo a interpretação da Canção do Mar pela Orquestra Filarmónica de Goiânia e agora a interpretação a última interpretação feita da música dos Madre de Deus.
Mas voltando à interpretação da Orquestra Sinfónica de Goiânia, que fala sobre esta canção do mar, para além de eu achar que é lindíssima e de me ter levado às lágrimas, estou um pouco sensível hoje, eu acho que estabelece uma ligação muito bonita e muito poética com o símbolo que marca, desde o primeiro simpósio luso-brasileiro, marca a imagem da marca, passa a redundância, do simpósio luso-brasileiro em estudos da criança, que é o barco. O barco que marca as travessias e que marca as sinergias que fomos construindo ao longo destes últimos já quase 20 anos. Nesse sentido, obrigada, meus colegas, obrigada, meus amigos, por nos permitirem e possibilitarem este encontro tão emotivo e penso tão frutífero também em termos académicos. Cumprimentar as minhas duas colegas de mesa e ver de que forma é que nos podemos articular nesta discussão sobre as lutas que ainda estão por fazer na defesa dos direitos da criança e cumprimentar finalmente o público, mas obviamente não menos importante, dar as boas-vindas a todos e desejar que ao longo destes 3 dias possamos aprender uns com os outros e ampliar um pouco aquilo que é o nosso repertório relativamente ao modo de conceber as crianças e a relação que estabelecemos com elas e o respeito que devemos convocar nessa relação pela sua condição enquanto sujeitos ativos de direitos. Eu designei a minha comunicação, resolvi não mexer no título da mesa e coloquei um subtítulo nela que dá conta e que serão os 3 momentos pelos quais vou passar na minha fala, dá conta das conquistas, dá conta dos desafios e dá conta também das esperanças que nós temos e que nos devem alimentar, no fundo, no desenvolvimento desta luta. Eu acho que preciso... Funciona. Muito bem. Ok, já me organizei. Eu começava então esta conversa com uma frase de Alberto Clóvio, que nos falava, não a propósito dos direitos da criança, mas a propósito dos direitos humanos em geral, que dizia o seguinte: do ponto de vista teórico, sempre defendi e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos, que os direitos humanos, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias. Neste caso, no que diz respeito aos direitos da criança, isto aplica-se obviamente, e nós sabemos, penso que nós sabemos já nesta sala, que o século passado, o século XX, marcou de uma forma indelével aquele que foi um percurso que nunca mais tiroteou, nunca mais vacilou na consolidação de uma imagem da criança enquanto sujeito com direitos estes que foram obviamente refinando-se ao longo de todo o século XX e no início deste século XXI. Mas eles nascem então em certas circunstâncias, num contexto onde, inspirados por um conjunto de conquistas em termos científicos, desde a área da pediatria, da psicologia, da pedagogia também, nos vem trazer aportes teóricos que nos permitam ter um olhar sobre a criança, ter uma imagem sobre a infância muito mais robusta e muito mais respeitadora deste sujeito ser humano, deste ser humano criança. Uma outra ideia avançada pelo Bobbio é que os direitos humanos são caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. E nesse sentido eu penso que no caso dos direitos da criança nós temos que, e principalmente a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança, que o meu colega Manuel Sarvento já aqui referiu, a Convenção marca sem dúvida um momento-chave no enfrentamento destes velhos poderes, nomeadamente ao atribuir às crianças um conjunto de direitos de participação e atribui também uma dimensão de cidadania política muito mais consistente do que estava contemplada até então. Finalmente, esta ideia de que os direitos humanos são nascidos de um modo gradual.
Não todos de uma vez e nem todos de uma vez por todas. E no caso dos direitos da criança, esta ideia aplica-se também. Não todos de uma vez, porque ao longo do século passado nós fomos vendo consolidar-se uma imagem da criança enquanto sujeito que necessita de cuidados básicos, portanto direitos de provisão, que necessita de cuidados de proteção, portanto direitos de proteção, e finalmente, já no final do século XX, o aparecimento desta nova dimensão de direitos, que são os direitos de participação. Portanto, eles foram aparecendo gradualmente, e esta última ideia que o Bob nos apresenta aqui é também uma ideia muito cara, e penso que é um pouco isso que nós vimos a este encontro também a fortalecer. Nem todos de uma vez por todas. Não nos podemos escudar na retórica dos direitos humanos das crianças para considerar que estes são à partida respeitados. Exige da nossa parte um olhar muito próximo, um olhar muito cuidado, no sentido de enfrentar desafios que se vão renovando, como eu já à frente vou falar, no que diz respeito aos direitos das crianças. Bem, eu vou apresentar de uma forma muito breve, até porque o andamento da hora já vai assim puxadinho. Vou apresentar muito brevemente aquilo que eu designei de direitos em papel, porque nós temos muitos. Quando eu falo de direitos em papel, falo daquele conjunto de instrumentos jurídicos que foram surgindo ao longo, principalmente do final do século XX e início do século XXI, e que nos ajudam a consolidar a ideia da criança enquanto sujeito com direitos. E, como não poderia deixar de ser, aparece-nos aqui a Convenção sobre os Direitos da Criança, documento de 89, que eu não me vou delongar porque já foi apresentada pelo Manuel Sarmiento. Apresento também os 3 protocolos facultativos que surgiram após a ratificação da Convenção e que vêm dar conta de especificidades que na altura os 2 primeiros, logo no início do século XXI, faziam todo sentido e tinham alguma urgência em serem consideradas, nomeadamente o envolvimento das crianças em conflitos armados e o seu envolvimento, o abuso que era feito relativamente ao seu envolvimento na prostituição e pornografia infantil, e o último destes protocolos, que é de 2013, relativo, tem este nome esquisito, estranho, que é relativo à instituição de um procedimento de comunicação, mas que no fundo o que quer dizer, ou o que vem dotar de direito às crianças, é esta capacidade que elas têm de poderem apresentar queixa supranacional, sempre que considerarem que no seu país o Estado não está a fazer tudo o que deve para proteger os seus direitos. Portanto, alguns dos direitos em papel são estes, que ajudam, e eu trouxe para esta conversa 2 colegas, é um abuso da minha parte chamar um deles colega, mas 2 referências teóricas, se assim quiserem, portuguesas, de áreas distintas, nem são da pedagogia, nem são da sociologia da infância. Uma, a Clara Sotomayor, é da área jurídica, do direito de menores, e o Boaventura Sousa Santos, acho que não preciso explicar quem é. E trouxe estes 2 colegas para nos ajudarem a, no fundo, tornar mais robusta esta ideia de que olhar para a Convenção sobre os Direitos da Criança enquanto instrumento que nos permite consolidar e fortalecer as nossas práticas e as nossas relações com as crianças exige, e tal como é pedra de toque dos estudos da criança, do conceito de estudos da criança, este trabalho interdisciplinar, este diálogo interdisciplinar, o ir buscar afinidades eletivas, áreas que podem dialogar e, dialogando, em muito poderão contribuir para fortalecer a imagem da criança enquanto sujeito ativo de direitos. Obviamente que estes direitos em papel não dão conta daquilo que são principalmente os desafios. Eu vou focar-me somente nos desafios que me parece, a mim e a outras pessoas, porque eu fui me inspirar em outras leituras, com que nós nos confrontamos
neste início do século XX e que exigem uma atenção renovada, desafiante, relativamente àquilo que é a agenda da Convenção sobre os Direitos da Criança. E alguns dos fenómenos mais recentes têm a ver, por exemplo, com este ritmo frenético de mudança global a que assistimos, muito marcado pela questão da mobilidade, da migração forçada, e aí vamos encontrar as crianças refugiadas e todo o conjunto de problemas com que se confrontam na forma de viver a sua infância, mas vamos também encontrar aquelas outras crianças que não, sendo vítimas desta migração forçada por questões de guerra ou de conflito nos seus países, circulam pelo mundo com os pais, porque os pais têm que trabalhar, porque os pais têm que estudar, e a possibilidade que nós temos hoje em dia de nos mexermos, de nos movermos neste planeta Terra é muito mais fluida, muito mais rápida, e isto obviamente que traz consequências e traz impactos no modo como as crianças vão construindo também a sua identidade enquanto cidadãos, não é? Então é fundamental nós olharmos para este ritmo frenético desta mudança que a nível global vai trazendo novas formas de viver a infância. O desafio também do aumento das disparidades, muito alimentado por estas migrações forçadas, por conflitos internos dentro dos países que vão minando, que vão alimentando aqueles desequilíbrios em termos sociais e em termos económicos que comprometem o bem-estar das crianças, comprometem, no fundo, o usufruto que elas têm de poderem, de alguma forma, viver de uma forma digna a sua infância. Finalmente, a revolução digital, que já não é tão revolução, porque já nos vem acompanhando há algum tempo, mas de facto coloca-nos desafios no que diz respeito, por exemplo, ao direito à identidade, ao direito à intimidade das crianças, que não temos ainda recursos e não temos ainda respostas que nos satisfaçam no sentido de podermos proteger os direitos das nossas crianças. Portanto, estes desafios são, sem dúvida, desafios acrescidos que dão conta do olhar atento que nós devemos ter no modo como os direitos das crianças se vão concretizando. Deixo de uma forma muito telegráfica aqui, porque é algo que eu penso que são instrumentos de trabalho muito, muito importantes e que nós, às vezes, até por desconhecimento, não utilizamos muito nas nossas reflexões sobre aquilo que é a densidade dos direitos da criança. Os comentários gerais que são produzidos pelo Comitê dos Direitos da Criança, que é o órgão supranacional que zela pela aplicabilidade da Convenção sobre os Direitos da Criança a nível mundial, e este Comitê dos Direitos da Criança produz regularmente, como podem ver, desde 2001, comentários gerais. E estes comentários gerais são sempre alusivos a um tema específico. E há aqui alguns que dizem respeito diretamente ao público que acolhe este simpósio luso-brasileiro e que são de fácil acesso, porque estão todos disponíveis no site da ONU. Grande parte deles já estão traduzidos, no máximo que se consegue, espanhol, porque em português poucos há, alguns estão somente ainda em inglês, mas chamo a vossa atenção, por exemplo, para o comentário geral número 7, que diz respeito à implementação dos direitos da criança à educação desde a primeira infância. Falo, por exemplo, do 9, relativo aos direitos das crianças com deficiência, do 11, que também é muito significativo para este contexto, que é os direitos das crianças indígenas, o 12, que é fundamental para a discussão que nos traz aqui, que é o direito da criança a ser ouvida, e por aí fora. Portanto, fica aqui um registro da importância de nós também utilizarmos estes comentários gerais para além do texto mais abstrato da Convenção. No que diz respeito ao contexto europeu, só mento alguns laminés para dar conta ainda desta tal dimensão dos direitos de papel que eu designei e para verem que realmente também temos sido profícuos no modo como produzimos legislação que, a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança,
tem vindo a tornar mais específicas algumas dimensões. Não me vou alongar porque não tenho tempo e passo, somente para finalizar esta conversa dos direitos de papel, para dar também algumas achegas sobre o modo como em Portugal nós temos considerado no fundo, feito este percurso em termos de consolidação dos direitos da criança. E o que nós temos feito é um bom trabalho de casa, porque nós temos sido extremamente céleres na ratificação de todos os principais documentos internacionais relativos aos direitos da criança. A nível interno, portanto, nesta dimensão de constitucionalização, nós temos um percurso, já passa de um século, com leis específicas de proteção à infância. A nossa primeira lei de proteção à infância é de 1911. Concretizou-se já agora em 2015 com a Lei 141/2015, que vem recuperar o desafio que é colocado pela Convenção a partir do conjunto de direitos de participação. E podemos falar, esta é uma conceptualização que é feita por mim e pela minha querida amiga Catarina Tomás, que está em alguns perdida nos bancos vermelhos, finalmente para falar desta dimensão da expansão da proteção, uma vez que temos vindo a assistir, principalmente nos últimos 20-25 anos, a uma revolução naquilo que é a proteção das crianças, que passa pelo surgimento das comissões de proteção de crianças e jovens, passa pela proibição dos castigos corporais em 2007 e passa pela criação em 2015 da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que tem, para além de outros objetivos, uma missão no sentido de prevenir, de desenvolver políticas de prevenção, ou melhor, de propor políticas de prevenção que acautelem o bem-estar das crianças, de forma a que elas possam usufruir da sua condição de criança durante a infância na plenitude. Eu chamei a todos estes documentos que aqui apresentei de direitos de papel, porque efetivamente não basta nós termos documentos, por mais bem intencionados que eles sejam, para dar conta dos desafios com que nos confrontamos na prática, na aplicabilidade destes direitos. E a esse propósito trago esta ideia de que nós temos que considerar os direitos como aspiracionais, ou seja, eles não são completamente realizáveis por si só, estão dependentes de um conjunto de variáveis que vão desde o domínio económico ao social, passando ainda por outros, como por exemplo o domínio moral ou o domínio convencional. Eles são também limitados, pois como conceito legal atribuem às crianças liberdades e responsabilidades. Nem tudo aquilo que a criança diz se aplica, tal como nem tudo aquilo que eu digo enquanto adulta se aplica. Mas, se ela crescer com esta ideia de que o que ela diz é escutado, é discutido, é negociado e é considerado um processo de tomada de decisão, então aí sim estamos a respeitar aquilo que é a essência da voz da criança. Algo que nos contextos educativos nós temos muitas vezes dificuldades em fazer. Eu trago aqui uma nota de campo que roubei da tese de doutoramento da minha ex-orientada Maria João Pereira, que fez um trabalho com crianças num bairro social em Portugal. E esta é uma das notas de campo dela, que dá conta desta dificuldade que muitas vezes nos contextos educativos nós temos em dar voz às crianças. Eu vou passar a ler. Diz assim: a professora decidiu juntar-se a nós porque queria ajudar e tínhamos pouco tempo até ao dia da venda de artigos usados. Imediatamente assumiu o controle da turma. As posturas das crianças alteraram-se e tornaram-se mais sérias. Mandou-as sentarem-se em cadeiras, encostadas à parede, para que ela e eu pudéssemos trabalhar. Perante este cenário, considerei que não devia intervir e limitei-me a observar o exercício em pleno do poder do adulto. Pedi ao grupo que começasse a marcar os preços, mas a professora reclamou, pois considerava a participação das crianças neste processo uma perda de tempo e não havia tempo a perder. Insisti e continuei a pedir a opinião das crianças, nomeadamente sobre a disposição dos artigos nas mesas. Não estavam à vontade e pouco intervinham. Não pareciam as mesmas crianças. A nossa interpretação era que estavam frustradas com a situação. De certo modo,
senti que os estava a atrair, pois aquele encontro em nada se assemelhava às nossas sessões participadas e democráticas. Ali estávamos perante um contexto diferente, em que a professora assumiu o seu papel. Não se tratava de uma sessão no âmbito da nossa pesquisa participativa, mas sim de uma aula nos moldes tradicionais. E isto é algo que acontece muito frequentemente nos nossos contextos educativos, de uma forma muito bem intencionada da parte dos professores, mas muito também condicionados por esta falta de tempo que nos consome a todos. E o Spiro, um colega cipriota, diz a este propósito que as vozes das crianças são constantemente condicionadas e moldadas por múltiplos fatores, tais como os nossos pressupostos sobre as crianças, o nosso uso particular da linguagem, os contextos institucionais em que operamos e também os climas ideológicos discursivos gerais que prevalecem sobre as práticas. Então, parece poder, eu considero que para nós inaugurarmos uma nova era naquilo que são os direitos da criança, temos que ressignificar o seu direito à voz, e o seu direito à voz, esta ressignificação do direito à voz, passa, tal como nos têm vindo a mostrar algumas investigações mais recentes, por trazer para o debate novas conceptualizações, marcadas sobretudo por abordagens de baixo para cima, como é esta proposta do Manfred Liebel e dos colegas, que considerem também considerem sempre as dimensões sociais, económicas e históricas. E na proposta do Manfred Liebel, o que se defende é que os direitos das crianças são emanados coletivamente a partir delas próprias, mediante práticas que se devem sustentar naquilo que é a capacidade das crianças de se organizarem, em lógicas de solidariedade, de união, de colaboração com os adultos. E, neste sentido, contrapõem-se a imposições e definições hegemónicas que são do que é muitas vezes acusada a Convenção sobre os Direitos da Criança, que não expressam a diversidade. Mas as crianças, se lhes for dada esta possibilidade, podem influenciar o contexto onde os direitos acontecem, traduzindo-os não apenas para elas próprias, mas com implicações também na comunidade e na sociedade em geral. Acho que mudou o slide. Ainda uma outra proposta é a proposta do Karl Hansen e da Olga, que eu não me atrevo a dizer o apelido, que é uma colega holandesa, e eles fazem esta proposta da ideia dos direitos da criança como direitos vividos, e vem trazer um olhar sobre os direitos da criança como uma prática que se vive, que se vai moldando de acordo com as preocupações de todos os dias, rejeitando a limitação determinada pela codificação dos direitos, considerando eles que, se ficarem reféns desta codificação, a possibilidade das crianças se reverem enquanto sujeitos detentores de direitos ficará sempre esvaziada na sua essencialidade. Finalmente, a proposta da Alison James, que nos desafia já no texto de 2007 a pensar que dar voz às crianças não significa simplesmente deixá-las falar. E ela propõe que devemos refletir sobretudo acerca das complexidades que enquadram o que as crianças dizem, em vez de simplesmente defender que registar e gravar a sua voz é suficiente e poderá assim ser uma estratégia para que as crianças possam ser realmente compreendidas. Portanto, a partir dos desafios que estes três conjuntos de colegas nos colocam, eu entrava agora na parte final da minha fala, que se situa um pouco entre estas duas dimensões dos desafios e das esperanças. E nos desafios, eu trazia um excerto de um texto do Eduardo Galeano, no seu livro de Pernas para o Ar, que quando ele nos apresenta logo ali no início do livro esta ideia. Dia após dia, nega-se às crianças o direito de ser crianças, os factos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana, o mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro,
para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo. E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conservam-os atados à mesa do televisor, acrescentaria eu, porque este é já um texto que tem alguns anos já em frente ao ecrã do iPad e do computador, para que aceitem desde cedo como destino a vida prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. E entro agora na parte das esperanças. E entro na parte das esperanças para vos falar de algo que marca este 4º Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da Criança, que é o primeiro encontro das crianças que nós tivemos o privilégio de assistir ontem e que foi magistralmente organizado pelos nossos colegas, principalmente coordenado pela minha colega e amiga de mesa, a professora Ivone Garcia. Eu penso que nós devemos olhar para iniciativas como as que decorreram ontem, não como sendo a única estratégia para devolver este direito à voz de uma forma consistente, mas para trazer para a arena pública também esta voz, que é um caminho, é um dos caminhos importantíssimos para dar conta do desafio. E nós ontem tivemos então este primeiro encontro das crianças, e o que aconteceu foi termos na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação, à volta de 70 crianças, dos mais variados municípios de Goiânia, que se envolveram durante todo o dia em discussões, primeiro em pequeno grupo e depois em grande grupo, em plenário, de forma a daí resultar uma carta de intenções, de direitos, que elas vão trazer para a discussão com os adultos no último dia. E foi magnífico perceber como é que, quando nós conseguimos proporcionar às crianças condições para que elas possam falar, para que elas possam estar, elas nos surpreendem com ideias fora da caixa, desafiadoras, mas que entroncam diretamente naquilo que são as suas necessidades. E eu trouxe somente 2 outras fotografias para ilustrar isto. Este desenho que aqui vos aparece não ilustra a conversa magnífica que eu tive com uma menina que tenho muita pena que não conseguia reter o nome dela, mas ela estava no chão sozinha a desenhar e estava a fazer este desenho, ainda estava na primeira parte, e eu questionei-a, como adulta que sou incompetente, o que é que ela estava a desenhar. E ela estava a desenhar um mundo com plástico. O mundo com plástico. E na conversa, o que ela me foi dizendo é que as crianças tinham direito a um mundo sem plásticos, que é o desenho que aparece mais colorido do vosso lado direito. Ali, aquelas letras que aparecem, é a forma escrita, o registro escrito que esta criança, que tinha 5 anos, fez, que quer dizer exatamente o direito da criança a um mundo sem plástico. Isto entronca diretamente num desafio que nós temos, que é este direito à sustentabilidade, que toda a gente anda preocupada, e que faz parte do repertório das preocupações de uma criança de 5 anos. Este outro desenho que aqui vos aparece dá conta de um trabalho coletivo que estava a acontecer também numa outra sala, onde crianças de várias idades, portanto, nós tínhamos crianças desde 4 anos, não era, Ivone? Isso, estava a esquecer do Pedro, de 1 a 12 anos, mas neste grupo estariam crianças entre os 6 e os 12 anos, mas para mim a fotografia ilustra algo que é muito importante nós considerarmos, que é a valorização deste trabalho em equipa, deste trabalho em rede, e somente desta forma se fortalece a imagem, a possibilidade de as crianças se reverem enquanto sujeitos de um coletivo onde todos têm espaço, onde todos têm uma vez. Finalmente, a última é uma fotografia do plenário, deixa-me acabar, Ivone, juro. É uma fotografia do plenário que dá conta da eleição dos representantes das
das crianças que virão participar no Congresso dos Adultos, não é? Que foi um processo democrático, claro, límpido, que traz, que eu penso que ajuda a construir, junto com elas, esta ideia de que esta representação política pode ser algo limpo, pode ser algo construído no coletivo, não é? E nós elegemos entre todos, de uma forma cordial, os 2 representantes das crianças no simpósio dos adultos. E para finalizar, eu me esqueci do que era para falar quando falei ali do primeiro desenho, não resisto a trazer a fala de um menino, este um pouco mais velho, teria à volta de uns 10, 12 anos, e que entronca diretamente naquilo que são as preocupações de grande parte dos professores que aqui estão. Este menino dizia que as crianças têm que ter direito a que o Estado pague os salários aos professores, porque os professores que não recebem salário depois ficam mal dispostos e isso sobra para as crianças. Bem, para rematar e calmo mesmo agora, fica mais uma fotografia do primeiro Congresso das Crianças neste Simpósio Luso-Brasileiro Estudos da Criança, que dá conta do modo como as crianças, como nós devemos respeitar aquilo que são os modos de relação, de estar, de sentir das crianças. Seria impensável, por exemplo, que eu neste momento mandasse para a assistência uma bola colorida, como está ali, para vos interpelar e para dinamizar, ou a Ivone, que é a organizadora da mesa, que mandasse umas bolas coloridas para a audiência para vos interpelar a falar. Com as crianças, nós sabemos que isso funciona, porque são essas as linguagens lúdicas que são tão importantes para elas, não é? Mas eu achei que era, ao mesmo tempo, algo metafórico e que entronca num poema de um poeta português, que é o António Estelião, que nos diz exatamente isto. E calma. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. Que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. E obrigada. Peço desculpas às colegas, por conta devido à hora, tivemos que abreviar o tempo de fala de cada uma, né? Então, foi em torno de 20 minutos a 25, né? Diminuindo de novo para os colegas. Desculpa já a antecedência do meu controle. Agora passo a palavra, então, para a professora doutora Helena Colonna, que vai também trabalhar com a temática. Muito obrigada às colegas da mesa e à audiência, aos organizadores, porque de fato estava com muitas dúvidas sobre a minha participação, mas no fim me quiseram aqui e acabei aceitando. Então é uma grande honra hoje poder vir partilhar um pouco aquilo que são as minhas experiências e conhecimentos que trago de Moçambique. E estou feliz também, porque apesar de ter ficado um pouco fisicamente longe dos colegas e não termos discutido, vejo que muitas coisas que vou apresentar são em linha com as apresentações que foram feitas até agora. Então, para poder estar dentro do tema do simpósio, não é? Foi dito que tinha que se mencionar as crianças no título da apresentação. Então, fala dos direitos das crianças na segunda década das suas vidas. Na verdade, eu vou explicar mais à frente. Agora, há uma grande preocupação com os adolescentes, mas vou trazer esse debate entre crianças e adolescentes e como definimos. E vou trazer aquela que é a experiência de Moçambique no trabalho para esses direitos desse grupo de crianças específicas, alguns exemplos daquilo que está sendo feito e algumas reflexões a partir desses exemplos. Então, vou brevemente falar do conceito dos adolescentes.
contextualizar a realidade dos adolescentes em Moçambique, e depois, como dizia, vou dar esses exemplos e trazer algumas questões para a reflexão. Na verdade, sobre a adolescência, esse conceito viveu um pouco o mesmo que aconteceu com o conceito de infância, não é? Por um tempo surgiu, foi considerado como algo natural, com características comuns para todos, não foi destacada a sua gênese social, mas é um período que acontece para todos depois da infância e antes da vida adulta, e geralmente é caracterizado pela negatividade, não é? Os adolescentes não têm aquelas características que os adultos têm, e porque ainda são indivíduos, mas sobretudo é considerado uma etapa sempre difícil e que precisa ser superada. Mas essa visão naturalizante, não é, impede a construção de políticas e intervenções adequadas para aquelas que são as características específicas da adolescência, que é uma construção social, não é algo universal. Isso surge na sociedade moderna, ocidental, e vai mudando ao longo do tempo. Então, isso é particularmente relevante para um contexto como aquele de Moçambique, onde tradicionalmente foi marcado por um salto bastante direto da infância para a vida adulta, não é? Em muitas regiões do país ainda se fazem muitos ritos de iniciação, então a partir do momento que a criança passa pelo rito, já é considerada adulta e pronta para casamento, trabalho e todas as tarefas que são consideradas próprias dos adultos. Então, é verdade que existem marcas corporais que são físicas, biológicas, mas essas são significadas socialmente nos diferentes contextos e também são construídas nas relações sociais. Desculpe, esqueci. Então, tentei procurar, de fato, se existe uma definição universal, e as próprias Nações Unidas, nesse caso a Organização Mundial da Saúde, diz que esse conceito difere entre as culturas e ao longo do tempo, e a idade é uma maneira de definir a adolescência, mas é apenas uma característica, ela por si não responde àquilo que é essa adolescência, mas essa transição depende muito do ambiente sociocultural. Entretanto, e o mesmo faz o Unicef, diz que é um conceito que varia, etc. Mas depois, na prática, encontramos a idade, não é, como uma barreira, um limite mais utilizado, não é mais fácil também para fins estatísticos, demográficos, para as próprias políticas, para definir quem são esses adolescentes, quem é criança, quem é adolescente, quem é jovem, quais são os direitos que cada um desse grupo tem, acaba sendo definido a partir do critério etário. Então, em Moçambique, o que acontece é, pela influência das organizações internacionais, em particular a Unicef, a adolescência agora é uma área prioritária de intervenção e é definida dos 10 aos 19 anos, não é? De uma forma padronizada. Então, isso cria algumas perplexidades, não é? Porque as mesmas crianças que eu fiz a minha pesquisa de doutoramento com elas eram da mesma faixa etária, 10, 12, 13 anos, e todo o trabalho falo de crianças, mas agora que estou fazendo essa pesquisa com o Unicef, trabalho com crianças da mesma idade, mas tenho que falar com elas, estou aqui para fazer uma pesquisa sobre adolescentes. E muitas vezes eles se identificam com esse termo, que é muito trazido de fora, porque os mais velhos se consideram já jovens, os mais novos ainda crianças. Então, mas em termos práticos e legais, não é? As crianças até os 18 anos, nos documentos como foi apresentado pela Natália aqui na convenção, são a maioria dos adolescentes, então até os 18 ainda são titulares dos direitos das crianças. Na comunidade e na sociedade
sociedade em geral, a participação desse grupo é fraca. Entretanto, aparecem, sobretudo a partir das organizações nacionais e internacionais, algumas iniciativas que colocam os adolescentes no centro como promotores, e vou falar de algumas delas. Partindo daquela com menos nível de participação, tem a Unicef e outras agências das Nações Unidas apoiaram, face a esse cenário problemático dos adolescentes, apoiaram uma radionovela onde as histórias falam de adolescentes e são dirigidas prioritariamente para adolescentes, onde se promove a mudança de comportamento em várias áreas. Então, esse é um projeto que é para os adolescentes, mas até o momento eles não têm uma participação direta, não participam na elaboração e revisão das histórias, mas apenas entram porque as histórias, indiretamente porque as histórias são baseadas em pesquisas que são feitas e que envolvem também os adolescentes. Entretanto, ainda eles não têm uma participação direta. Depois temos a plataforma SMS Biz, temos um pequeno vídeo que explica essa plataforma, onde os adolescentes podem se registrar e mandar as suas Hoje pertence a vocês, mas amanhã pertence a nós. E é por isso que eu, adolescente, também ajudo outros como eu, os meus pais. As barreiras que nós temos é a falta de informação. Então, se até 2030 nós tivermos acesso à informação, várias dessas coisas vão mudar. Nós teremos jovens conscientes daquilo que estão a fazer. Se os adolescentes e jovens recebessem mais informação e aconselhamento personalizado sobre as consequências do casamento prematuro e gravidez precoce, teremos menos meninas casando precocemente e engravidando também precocemente. Tenho muitas perguntas. Não sei se pergunto aos meus amigos ou aos meus pais. Porque para eles isso é um insulto, é um tabu. Falar de saúde sexual comigo só para os adultos. Nesses últimos anos fiz vários trabalhos. Como ativista trabalhei no campo, fazendo sensibilizações face a face. E há 3 anos que trabalho como conselheira no programa SMS Biz, em que os nossos utentes podem mandar as suas perguntas e obter a sua resposta de forma rápida e confidencial. Eles não precisam revelar quem são e também ficam sem saber quem está do outro lado a responder as suas questões. Então, é uma plataforma que veio mesmo para ajudar, visto que muitas das pessoas não têm informação porque não têm aquele poder. Então, essa plataforma tem ajudado os jovens pelo fato de oferecer a eles informação rápida, confidencial e correta. Nós, como jovens, temos uma grande capacidade de criar redes e movimentos. Então, eu deixo a recomendação que se use essa capacidade jovem de criar redes para a mudança de comportamento e para a implementação desses programas e também que haja participação. Nós temos um lema que é nada para nós sem nós. E esta é a recomendação que eu deixo para os tomadores de decisão, para que nos incluam em tudo que seja feito para nós como adolescentes e jovens. Nós queremos ter uma participação ativa em tudo que seja para nós. Então, repito, nada para nós sem nós. O amanhã é nosso, por isso ajudamos os jovens como nós, oferecendo informações corretas e garantindo a mudança de comportamento. O amanhã só depende de nós. Então, Hoje pertence a nós, mas amanhã. ok. Então, essa é uma das iniciativas. Então, os adolescentes podem mandar SMS que são respondidos por outros adolescentes.
reflexões, tem vários comentários sobre esse vídeo. Uma das outras iniciativas ainda desse programa é a Rapariga Bisa, onde raparigas adolescentes são formadas sobre os direitos e outras temáticas. Depois, nas suas comunidades, eles criam grupos de 30 meninas e vão formando essas meninas através de sessões semanais e se encontram num espaço chamado Espaço Seguro para conversar e ter alguma supervisão com os adultos. Tem um encontro mensal, as mentoras com os adultos, mas todas as atividades são levadas a cabo diretamente por elas. E depois também a Unicef, ainda para esse ano de 2018, promoveu uma pesquisa que eles queriam que fosse liderada pelos adolescentes, para ter um quadro sobre a análise da situação dos adolescentes de Moçambique. Não é? Eles diziam que a participação era muito importante, entretanto, questões para refletir e debater, coloco a partir desses vários programas, não é? A questão de quem são os que participam dessas iniciativas, não é? Quem define quem são os adolescentes, quem decide quem deve fazer parte ou não dessas atividades. Por exemplo, como vimos no vídeo, a SMS diz, os ativistas, que supostamente têm uma participação mais ativa, têm sempre um nível de escolaridade mais elevado, são do contexto urbano de Maputo, que é completamente diferente do resto do país, e tem alguns critérios específicos para poder ter acesso a esse tipo de atividades. Mas, ao mesmo tempo, coloca-se a questão do tempo e dos recursos. Não é? A pesquisa que o Unicef queria que fosse liderada pelos adolescentes tinha tempo e recursos muito limitados, e para eles a ideia era: vamos dar um guião e depois os adolescentes vão fazer a pesquisa e vão nos trazer os resultados. Então, não se reconhece a importância do papel que o adulto tem para dar essa voz e ver essas crianças e adolescentes, não é? É tipo, de não ter nenhuma participação, de repente se espera que eles possam fazer tudo sozinhos e trazer sozinhos os resultados da pesquisa. Então, essa é uma das barreiras. Outra questão é sobre essa da participação significativa, não é? As crianças, os adolescentes têm que ter a sua voz, mas será que essa voz é autêntica ou é reprodução das preocupações dos adultos? E eu, a primeira vez que assisti esse vídeo, fiquei de fato num evento, fiquei impressionada pela forma como os adolescentes falavam, que não é a forma como os adolescentes falam normalmente quando falam entre eles. Por exemplo, falar de saúde sexual e reprodutiva com os adultos é um tabu. Um adolescente teria dito que não fala de sexo com seus pais, não é? Ou também num contexto em que no fim ela diz: nada para nós sem nós temos que participar, e o vídeo começa dizendo que ela diz que hoje é dos mais velhos. Mas como é que esperamos que haja uma participação hoje das crianças e dos adolescentes, e depois o vídeo foi editado, foi produzido, ninguém deu conta? Como é que começa o vídeo? Qual é a frase que vai marcando, não é? Esse espaço que nós damos aos adolescentes, hoje é dos mais velhos, o amanhã é que será nosso. Então acho que há ainda muitas ambiguidades, não é? Está provavelmente no papel essa participação, mas ainda acho que há muitos passos que precisamos dar para que essa se torne efetiva. Terminando o tempo, esse é um exemplo da pesquisa também, que pediu aos adolescentes para eles o que é que achavam que podia se fazer para trazer as suas vozes para a pesquisa, e eles logo fizeram esse quadro de colocar quais são os problemas do país e as soluções. Mas eu nem havia pedido os problemas e as soluções, só como fazemos para trazer as suas vozes. Mas eles já estão formatados, não é, nesse regime de ativismo em que devem identificar os problemas e encontrar as soluções. E depois, a última questão, também fiquei feliz porque
alinhada com aquelas preocupações das crianças que foram trazidas pelos colegas. E também estamos prontos para ouvir o que as crianças e os adolescentes têm para nos dizer. Então, no lado esquerdo temos desenhos que foram feitos por crianças, adolescentes de 10 a 13 anos de idade. Eles tinham que desenhar situações, pessoas, contextos em que se sentem bem e em que se sentem mal. Então, uma das coisas que se destacou, que me faz sentir bem, são todos os desenhos que apresentam uma paisagem de praia, árvores, montanhas, e depois eles é que categorizaram os desenhos e chamaram esse grupo de desenhos de natureza, paraíso. Então, o que ele faz sentir bem é poder estar na natureza e nesses lugares, paraísos, que são muito diferentes do bairro onde elas vivem, onde foi feita a pesquisa, que é um bairro pobre, periférico da cidade. E outro também é com os mais velhos, de 14 a 19 anos, estamos a utilizar o fotovoz. Então, os adolescentes tiraram fotos e também criaram categorias, e uma delas trouxe esse elemento do ser autêntico. E, para além de outras categorias que eles criaram, de amizade, solidariedade, que são próprias, que entram nessa categoria da cidadania íntima, não é? Que foi aqui apresentada. Então, mas entretanto, quando ia a reuniões com o Unicef para discutirmos, eles estavam preocupados com o uso desses métodos que, segundo eles, não entraria no casamento prematuro, ou a violação, etc., como não teríamos informações diretamente sobre os temas que, no fundo, eram aqueles que lhes preocupam e que eles querem ouvir refletidos na pesquisa. Então, com isso, termino e agradeço pela atenção. Eu passo a palavra, então, para a professora Nete, que tem também um tempo para falar. Boa tarde, vocês devem estar morrendo de fome, então eu vou falar bem rápido. Queria agradecer, evidentemente, a organização, é um prazer de estar aqui, compartilhando essa mesma pena que é tão apertada, seria uma troca bastante rica, e vou começar. Estamos em guerra. Estamos em guerra de um modo singular, onde guerra e paz se confundem. Parece que estamos em paz, mas é guerra civil. O capital financeiro, a elite branca brasileira, empresários, parte de evangélicos, bois e bíblias se unem e depredam o Estado de Direito brasileiro. Tomaram de assalto, em um golpe, o poder e a democracia. Nos impuseram a tal PEC da morte, 241/55, por 20 anos, que fixa, por 10 anos ao menos, o teto dos gastos públicos. A maldição de Sísifo, diria a pesquisadora falecida Fulvia Rosenberg. As forças progressistas que empurram a política de educação infantil para o topo, isto é, um atendimento democrático de qualidade, e as forças contrárias que a fazem despencar morro abaixo. Estamos de novo morro abaixo. O que vivemos hoje em relação à educação infantil, que as pesquisas em pequenos, médios, grandes municípios têm demonstrado, se pedra acima, as crianças de 4 e 5 anos estão sendo incorporadas na escola fundamental, de pedra abaixo, isto vem se fazendo com a gradativa tendência de transferência da educação e cuidado dos mais pequenos, das crianças que estão nas creches, as unidades filantrópicas e conveniadas, caracterizando o que estamos chamando de filantropização das creches. Na verdade, as crianças menores estão abandonadas pela política pública e estão as crianças de 0 a 3 entregues às políticas de filantropia, como no século XIX. Há um vídeo maravilhoso que resultou da tese do historiador Sidney Aguilar, denominado Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil,
que mostrou que durante os anos de 1930 e 50, meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para uma fazenda no interior de São Paulo, onde foram submetidos a trabalho escravos e identificados por números. É um fato ausente na historiografia da criança e da infância brasileira, porque é lacunar a história da criança e da infância negra. Mas o que isso tem a ver com a PEC 241? Há uma fala secundária da historiadora Circe Bittencourt neste documentário que reproduzo aqui sem exatidão, em que ela diz que a elite cafieira à época dizia que o país era muito pobre e que o dinheiro, portanto, deveria ficar com a elite para que ela o gerenciasse suas necessidades. Esta elite continua a mesma, presente e tomando para si a riqueza brasileira. Estamos em guerra, mas não estamos derrotados, apesar de um pouco deprimidos, mas estamos em luta. E quem sabe nessa luta que estamos travando, não conseguimos forjar algo diferente que não conseguiria ser apropriado pelo outro lado, e nem mesmo nós nos deixaríamos contaminar com as formas de luta e política daqueles que combatemos, como ocorreu em muitas ocasiões nesses últimos anos. O que afirmo, em consonância com o diagnóstico de alguns cientistas políticos e filósofos, como Maurício Lazarato, Peter Baelbert, entre outros, é que luta e paz se confundem nesse momento. E devemos empunhar uma luta, na qual nos diferenciamos totalmente daqueles contra a qual combatemos e criamos algo neste embate, quem sabe diferente ou uma diferença. Estamos em um momento gravíssimo. Onde quer que estejamos, temos que resistir. Resistir ao quê? A tristeza que o momento nos impõe, a imobilidade que sentimos, a falta de perspectiva, a decepção quando todas as pautas pelas quais lutamos foram sendo destruídas e encanetadas. Resistir e forjar outros e novos encontros, pois as resistências estão por toda parte e nem sempre sabemos de onde ela virá. Aquela escola pública, aquela onde supostamente nada havia, de luz a papel higiênico, ali, naquela escola, feita para nada e ninguém aprender, feita para os pobres e os pretos, foi lá que os jovens e as jovens paulistanos resistiram e se opuseram à força do Estado, quando queria este que concorre à presidência, novamente, representante do capital e do mercado, esse cara quis reagrupá-los em mais um desses BNHs, que são conjuntos habitacionais, feito para os pobres e principalmente para os negros, tais como as escolas superlotadas e as prisões. Duas maneiras de governamento do povo, escolas lotadas e presídios superlotados. Ali, onde o intolerável apareceu, que era mudar os estudantes de suas escolas e de seus amigos, eles ocuparam as escolas e, deste modo, inventaram uma infância. Há que indicar, há uma infância que surge, sempre há uma infância que surge, mesmo quando nada indica que seja possível brotar algo deste e de outros tempos sombrios. São as infâncias que estes tempos tentam matar. Não há iconografia mais forte do que aquela do menino sírio morto em sua travessia, pois era a imagem de uma infância morta na entrada da Europa. A Europa e a infância morta na sua entrada. O Brasil adota políticas nas quais as diferenças não façam diferença alguma. Quem sabe agora não vemos claramente o que há de intolerável na política e no neoliberalismo brasileiros. E ao mesmo tempo, quem sabe, vislumbrar a possibilidade de outra coisa. Gilles Deleuze, que era um filósofo francês, dizia: um pouco de possível se não sufoca. O possível não existe. Ele é criado pelo acontecimento. É uma questão de vida. O possível tem sido continuamente fechado após o golpe. Há de se criar possíveis. Há que se notar que o golpe apunhalou em sua primeira etapa toda a pauta da diversidade. Extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude, dos Direitos Humanos, da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, do Conselho Nacional da Promoção da Igualdade. Foram todos absorvidos pelo Ministério da Justiça e da Cidadania. Nesse momento,
vivemos um recrudescimento do Estado se opondo às conquistas daqueles que se encontravam no largo campo da diferença, os negros, o movimento LGBT, os e as trans, atacados pela ideia de uma educação sem partido e pelo fechamento da secretaria como a Secadi, que mesmo tendo pouco financiamento ao longo de sua história, fazia frente aos retrocessos da sua pauta. A Secadi vivia em um prédio em Brasília, vive agora em uma sala apertada. Vivemos nesse momento a lógica na qual o capital abocanhou o Estado, impondo sua pauta neoliberal sem a mediação da política, pois a política tem a função de mediar a relação entre economia e sociedade civil. Praticamente, o mercado opera as pautas que lhes interessam. O problema da lógica do capital é que ele quer sua expansão, todo o tempo. Ele abancona o planeta, como sabemos, privatiza a água, o ar, a luz. E como não há comida para todos, o planeta fazer suas 5 refeições gere aqueles que devem morrer. Agamben, um filósofo italiano, Giorgio Agamben, cunhava isso aí como estado de exceção. Abre aspas. As medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas, que não podem ser compreendidas no plano do direito, e o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. O que tem sido essa justiça brasileira, que o sociólogo André Singer tem chamado de Partido da Justiça? É a maneira pela qual o Estado burguês ganha aparência de justo. Foucault disse incansavelmente em suas pesquisas e pensamento: a justiça é tudo o que a burguesia quer e precisa para impor seus valores, suas crenças, suas opiniões de forma legitimada e pacífica. Por isso que a justiça se impõe sempre para os pobres, porque é feita para eles aceitarem as imposições da lógica do capital. Judicializou-se a diversidade a partir do golpe, o que significa que tentam reescrevê-la, reduzi-la, sufocá-la a partir da escola sem partido, da chamada ideologia de gênero. Não há base para a criação de uma justiça universal. Então a justiça é, na verdade, uma posição política sobreposta aos que não aderem. Não há direito universal, pois universal é também uma invenção. É preciso enfatizar que a perspectiva universal não é dada a priori. Ela é produzida como verdade, como valor, que se põe e se arroga universal. Não há universal que não se faça por meio de saber e poder. Trata-se de uma perspectiva construída historicamente. Há necessidade, há neste sentido, que se debruçar sobre os arranjos de poder que, segundo Michel Foucault, qualificam o sujeito universal de conhecimento. Achille Mbembe escreveu um livro recente, que está aqui em Portugal faz tempo, mas aqui no Brasil há pouco tempo, chamado A Crítica da Razão Negra. É um historiador nascido em Camarões que faz um diagnóstico potente de nosso presente. Segundo ele, abre aspas, pela primeira vez na história humana, o substantivo negro deixa de remeter unicamente à condição atribuída aos povos de origem africana durante a época do primeiro capitalismo, predações de toda espécie, destruição de qualquer possibilidade de autodeterminação e, acima de tudo, das duas matrizes do possível, que são o futuro e o tempo. A condição negra se espraia pelo espaço social. É a tese de Mbembe. O que é a condição negra? Abre aspas. Humilhado e profundamente desonrado, o negro é, na ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria. A raça é uma das matérias-primas com as quais se fabrica a diferença e o excedente. Isto é, uma espécie de vida que pode ser desperdiçada ou despendida sem reserva. Voltarei a isso, pois o racismo foi a estrutura para a criação da Europa e do capitalismo, e ao falar de direito da criança, teremos que fazê-lo a partir de uma perspectiva na qual pouco de fato fizemos, da raça. Mas há que reter o que Mbembe diz. O capitalismo, a Europa, se constrói a partir do racismo, e a condição negra se espraia por todas as relações sociais. Precarização generalizada,
A condição negra agora é para todos. Não há ilusões. O direito das crianças não é para todas. A própria emergência da criança na atmosfera científica ocidental emergiu com uma cor, com uma estética, com atributos como brincar, por exemplo. Que criança é essa? Há que se disputar a própria ideia da criança. Algo mudou na história para que a criança emergisse de uma certa forma. Algo mudou e a criança emergiu. Na linha deste pensamento, uma forma não tem uma origem, mas tem uma emergência. E se as forças mudam, a forma muda. Se não há forma imutável, significa que a criança muda sempre e pode, inclusive, desaparecer. É isso que dizia Ries, essa forma a criança foi mudando. Foucault se interessava por aquilo que se diferencia da história. A criança é algo que emerge, pois uma diferença foi produzida. Nesse percurso epistemológico, portanto, tudo histórico, pois tudo emerge. Não há forma que não emerja. Portanto, pesquisar significa identificar as forças históricas que confluem para a constituição de determinado corpo. E nosso foco de interesse aqui é a criança. Se essa forma é construída pelas convenções de força, ela é disputada. Por isso, quando o movimento negro afirma que há que se representar crianças negras, é porque a ideia de criança emerge de uma determinada forma, com uma cor e com certos trajes. Forma esta que exclui a criança negra. Isso ficou evidente em 2016, quando, ao inaugurar pela primeira vez uma exposição sobre a história da infância no Brasil, o Museu de Arte de São Paulo expôs 2 imagens para a abertura da sua exposição. Um quadro de Renoir, que são aquelas 2 meninas, e uma foto de 2 meninos negros pelados na praia. O museu precisou usar uma foto, porque não encontrará nenhum quadro de crianças negras feito por um pintor clássico impressionista ou pós-impressionista. Vivemos então isso. Não há nenhuma forma legal que esteja garantindo a suspensão de tantos direitos, a imposição de uma agenda política que atenta contra a democracia e a articulação da elite branca, da qual faz parte o judiciário, os políticos e o capital financeiro e cognitivista. Não tem sido fácil a resistência. A infância e a educação infantil e o direito das crianças não ficaram de fora desse movimento e desse retrocesso, que devemos afirmar que não começou hoje. Primeiro, há que se dizer que os direitos das crianças e a defesa de uma infância sempre foram terrenos de disputa. Não há território, corpo mais disputado do que das crianças, para atribuir-lhes uma essência e uma subjetividade. Foucault forjou o termo biopolítica para designar uma das modalidades de exercício de poder sobre a vida vigente desde o século XVIII. A biopolítica é conjugada como metodologia de ação cujo objeto é a população. Neste sentido, as crianças são objetos permanentes da biopolítica, pois não há territórios mais fugidios do que as crianças. É preciso operar incessantemente sobre elas e se opera efetivamente todo o tempo sobre elas, sobre os corpos das crianças e seus territórios. E deste modo, atua-se para lhe atribuir formas de ser, formas de vidas, processos de socialização e de escolarização. Quando se fala de direitos de infância, significa pensar que aparatos e dispositivos podemos criar para proteger a criança da gana do capital, do racismo, das discriminações, da pobreza, da guerra e da miséria, na qual o próprio capital expropria as crianças e lhe forja direitos. E tudo isso é muito complicado, pois todas as ideias erigidas da proteção da criança, como o humanismo, os direitos sob a base do capitalismo, segundo Mbembe, nos mostra que a constituição do pensamento europeu, a própria ideia de Europa, que se erige em contraposição à África, considerada a noite do mundo, com seu humanismo e de um discurso sobre a humanidade, é indissociável da figura do negro como personagem racial. A partir do século XVIII, a conjugação entre humanismo e racismo é o subsolo do projeto moderno. Quando o princípio da raça se soma ao capital pelo Atlântico, forma um feixe que reúne a Europa e a África numa circulação inédita,
que produz a transnacionalização da condição negra. E o que era a condição negra? Um menos ser, misto de fósseis e monstro. Produzir o negro é produzir uma submissão, corpo de extração, é o nome de uma injúria, de uma calúnia, de um perigo, de um revoltoso a ser domado incessantemente. No plantation, princípio do capitalismo, como condição de produção, a racialização foi o elemento central na acumulação colonial que deu origem ao capitalismo. Racismo, Europa, colonialismo, capitalismo são peças de uma mesma engrenagem que somos herdeiros diretos. Vejam, que tiro é esse? O capitalismo se funda sobre a lógica racial. Então, quando dizemos que o racismo é estrutural, estruturante, é disso que estamos falando. Não há capitalismo sem a produção do negro como figura racial. O Brasil é um dos países mais cruéis em relação à condição negra. E falar dos direitos das crianças há que se fazer pela perspectiva do negro, da diferença, daquilo que nunca foi universal. E quais são os sintomas do racismo brasileiro? Preciso dizer que há somente 30,4% das crianças estão em creches em 2015, segundo o Plano Nacional de Educação. Em números absolutos, 3.500 crianças estão em creches e mais de 7 milhões estão fora. Quem está fora? As crianças de 0 a 3 anos, as crianças pobres e as crianças negras. A pré-escola, 90,5% estão na pré-escola. Quem está fora da escola? As crianças pobres e as crianças negras. Quanto vale a educação infantil no Brasil? 0,6%. O PIB brasileiro destinado para a educação infantil é de 0,6%. Ou seja, de 2000 a 2013, o Brasil investiu 0,2% na educação infantil. E as crianças negras? Na realidade, o que notamos é o desempenho diferenciado entre as crianças negras e brancas, como aponta o relatório anual das desigualdades raciais no Brasil. A mecânica de funcionamento da escola, que exclui as diferenças, faz com que as crianças negras tenham um desempenho escolar inferior às crianças brancas e, de certa forma, antecipa seu fracasso nesse processo de escolarização que colocou as crianças de 6 anos na escola. Para terminar, gostaria de dizer: no governo Lula e Dilma, tivemos alguns avanços em relação aos temas colocados no âmbito da diferença, não sem muita luta e retrocesso. Um dos principais pontos positivos no processo que podemos denominar ascensão da diversidade na cena pública ou social foi a abertura à possibilidade de participação de grupos que até então não participavam da cena pública, bem como a pressão que tais grupos exerceram em prol de outros estilos, critérios e políticas na construção de outro Estado. Neste momento tenebroso em que vivemos, há um refluxo substantivo dessa pauta e da ascensão de todas as formas de fascismo. Novamente, disputa-se a identidade nacional de maneira a colocar a diferença e ou a diversidade como uma aberração e desvio, e, se possível, aboli-las do espaço público educacional, como, por exemplo, a interdição do debate sobre as relações de gênero, que tão contundentemente foi colocada no processo de aprovação dos planos estaduais e municipais de educação, bem como a proibição de falas consideradas políticas e ideológicas pelos professores, que agora se apresentaram por meio desse projeto de lei que tramita nessa nefasta proposta ideológica partidária de uma educação sem partido. O fascismo é perigoso, pois ele não está no Estado só, ele está espraiado em todo o tecido e espaço social, onde Bolsonaro e esse cabo insignificante que é o seu nome são minúsculos sintomas, evidentemente horrorosos e perigosos, pois o problema é que eles representam muitos espraiados pelo social, como Trump, que é a sua mais completa tradução. Quando crianças foram separadas de seus pais, nas maiores tragédias humanas, no Holocausto, e que oposição tivemos a isso?
foi insignificante diante de tal barbárie. As crianças do mundo deveriam se unir e nós a elas. Por fim, agora é fim mesmo, e as crianças? O cineasta Godard dizia que as crianças eram prisioneiras políticas. As crianças são prisioneiras políticas, pois nós somos prisioneiros políticos. Os adultos são prisioneiros políticos. Um filósofo, Peter, escreveu aos estudantes secundaristas quando ele ocuparam as suas escolas. Ele escreveu uma coisa que é legal. Ele falou que as crianças são prisioneiras políticas. Não digo apenas das famílias, das escolas, dos psicólogos, das ritalinas, dos professores, dos psiquiatras, da mídia, do mercado, dos jogos eletrônicos destinados a eles. E é justo nos momentos em que a prisão revela sua arbitrariedade e sua legitimidade é posta em causa, é justamente aí que aparece sua força e fragilidade, seu peso e sua vulnerabilidade, e fica evidente que grande parte de sua eficácia repousa sobre o medo e a intimidação. É isso que eles estão querendo nos impor. O medo e a intimidação. O mesmo se pode dizer dos secundaristas. No momento em que percebem que estão à mercê das instâncias várias do Estado, incumbidas de decidir do seu destino com uma simples canetada, é justo quando percebe o quanto esse poder desmesurado pretende decidir sobre sua vida, a mais cotidiana. É então que tudo se revira, pois é quando deixam de estar à mercê porque sentem o intolerável da situação e não podem fazer diferente senão ir para o enfrentamento, para a resistência ativa e passiva, para as ruas, furando com grande ousadia o bloqueio midiático, o bloqueio militar, o bloqueio jurídico, o bloqueio do medo ou da intimidação. Foi isso que os jovens fizeram. As crianças não podem fazer esse enfrentamento que os secundaristas fizeram. Então, estão à mercê dos adultos e das forças que as querem alfabetizá-las rapidamente, forças que querem iniciá-las precocemente à lógica do capital, da linguagem hegemônica, do poder, das hierarquias de cor e de raça, da heteronormatividade. Talvez o que as crianças tenham de mais potente seja a infância. O que é a infância? Foucault se pergunta se a infância não constituiria justamente a liberdade de não ser adulto, de não depender da lei e de poder estabelecer relações polimorfas com as coisas, com as pessoas e com os corpos. É isso que a infância não pode mais, produzir o adulto e não ser produzida por eles. Temos que nos opor às prescrições que estão nas bases de currículos unificados, mas não tem sido fácil. Pois há aqueles que se arrogam capazes de responder, inundam o campo teórico e prático de manuais, ensino de ciência, matemática, português, inglês, judô na educação infantil. O que ensinar aos bebês? Quem tem medo de ensinar? Como ensinar? Em que momento? Precisamos nos opor às pedagogias suplicantes e prescritivas. A maior potência e possibilidade de uma criança está no tempo aion, ou seja, um tempo que é a própria infância. Infância como experiência. O fragmento 53 de Heráclito diz que Aion é uma criança que brinca, literalmente criançando. Seu reino é de uma criança. Se há uma possibilidade de reconstrução social, é na própria infância que temos que buscar. Paulo Virno diz o seguinte: não é concebível um pensamento crítico que não seja também, em quaisquer de suas facetas, uma meditação sobre a infância. Muito obrigada. O que dizer depois disso, não é? Então, uma mesa de abertura, eu acho que nós temos aqui importantes falas provocadoras para que nós possamos nos debruçar nesses dias de encontro, né, de atividade, para que a gente possa, de fato, trazer ao longo do evento e ao final dele novos elementos para que a gente discuta as realidades das crianças, não é?
Eu acho que as 3 falas, não me cabe aqui sintetizar, eu só estou coordenando as falas e devido ao tempo não farei, mas eu acho que como brasileira, quero dizer às colegas, né, a importância de situarmos essas reflexões que vocês trouxeram à luz dessa dura realidade que vive-se nos diferentes hemisférios e que no Brasil conflui para muitas mortes reais e simbólicas que nós estamos vivendo no momento. Então, o Brasil, como diz a Nete, não diz nessas palavras, está vivenciando lutos, não é? E nesses lutos nós estamos aqui para nos relacionar, nos articular numa luta conjunta pela criança, como diz a Nete, que é estruturante e que reflete nessa luta, sim, uma luta política e social desigual, mas necessária. Então, quero parabenizar as 3 falas, agradecer a todos que estão aqui, bom almoço, retornamos nas salas com muitas pesquisas interessantes em todos os eixos do evento e esperamos vocês como público e como participantes, não só como ouvintes, mas como pessoas ativas no sentido de trazer novos elementos investigativos, que é o que também aqui faremos. Tá bom? Muito obrigada mesmo, parabéns às 3 colegas, foi maravilhoso.